No vídeo de hoje nós iremos dar continuidade do vídeo anterior e nós iremos agora fazer uma interpretação corretamente, ou seja, nós vamos considerar que realmente essa história do rico e Lázaro é uma parábola, é uma comparação, e depois no próximo vídeo nós iremos entender o que Jesus queria dizer com essa parábola. Agora é importante, eu quero aproveitar com vocês, é importante nós analisarmos, a gente já vimos em 2 vídeos anteriores, mas é importante nós dar uma analisada aqui no contexto dessa parábola para ficar mais fácil o entendimento. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do Contexto Bíblico. Meu nome é Éder. No vídeo de hoje nós vamos fazer, como eu tinha dito para vocês no vídeo anterior, a segunda forma da interpretação dessa parábola. Agora nós vamos interpretar ela como parábola mesmo, né? De uma forma simbólica, de uma forma figurada, assim como a parábola determina. E eu quero mostrar para vocês, e para a gente entender bem o contexto dessa parábola, inclusive você que gosta de contexto bíblico, você que gosta aí de parábolas, de profecias, então esse é o canal. Então esse canal nós iremos analisar vários textos, né? Vários textos dentro do seu contexto, vários textos que nós às vezes entendemos de uma forma errada por ter lido o texto fora de contexto. Então, continue com a gente aí, continue até o final, deixa seu like, compartilhe nossos conteúdos, e vai ser muito interessante, nós vamos aprender bastante coisa aqui nesse canal. Então vamos lá, nós vamos começar então analisando o contexto e logo em seguida já iremos fazer a interpretação da parábola como uma parábola mesmo, tá bom? Muito bem, estamos aqui de novo na parábola. Estamos no capítulo 16, a partir do verso 19. Vamos analisar agora a forma correta de interpretar essa parábola. Eu dei algumas pinceladas no vídeo anterior, né? Já explicando um pouco a incoerência quando nós tentamos interpretar ela literalmente. Não deu para explicar assim tudo, esmiuçar bem ela, ponto por ponto, porque senão os vídeos ficam muito enorme, muito grande, e aí não é interessante. Mas eu quero começar pelo contexto dessa parábola, né? Então veja bem, por que Jesus contou a parábola do rico e do Lázaro? Jesus, então, ele conta as parábolas dentro do campo das pessoas, dentro do contexto que as pessoas estão inseridas, dentro do conhecimento que as pessoas têm, dentro da cultura que a pessoa tem. Então, Jesus é maravilhoso. Então, ele conta as parábolas com um propósito. Então, vamos lá. Primeiramente, o contexto dessa parábola, ela começa lá em Lucas capítulo 15, nós estamos no capítulo 16, mas ela começa no capítulo 15. Eu vou trocar aqui a folha, a página, veja bem. Então começa aqui, olha. Então aqui que está o segredo da parábola do rico e do Lázaro e das outras parábolas. Então veja só, isso nós vimos nos 2 vídeos anteriores, mas é bom a gente frisar. Então, veja só, diz o texto aqui que aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Verso 2. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. Tá vendo? Então essa era a questão. Aqui está o contexto. Então os publicanos e pecadores se aproximou de Jesus para ouvir Jesus. Jesus atraía a multidão. E os fariseus, vendo isso, e os escribas, eles murmuravam, falando: este Jesus aí fica recebendo pecadores e come com eles? Porque os fariseus, os judeus, os escribas, eles achavam exclusivista, né? Eles achavam que eles eram uma nação exclusiva, né? Que Deus escolheu eles. De certa forma até foi, mas eles foram incumbidos de uma missão, né? De levar as boas novas às outras pessoas. E eles falharam nessa missão. Então eles
como não acreditavam que Jesus era o Messias, então eles procuravam de toda contraforma criticar Jesus e tentar achar alguma falha em Jesus, nas suas palavras, nos seus procedimentos. Este é o contexto. Então o que Jesus faz aqui? Jesus, ouvindo as murmurações de fariseus e escribas, condenando Jesus por estar com publicano e pecadores, nós já vimos o que é publicano em 2 vídeos anteriores, você pode ver aí depois no canal. Mas o que Jesus faz? Então Jesus começa a contar algumas parábolas. Então Jesus conta a parábola aqui da ovelha perdida, né? Da moeda perdida e do filho pródigo. Essas 3 parábolas, ela está relacionada diretamente a quem? Aos publicanos e pecadores. Então essas 3 parábolas estão falando de pessoas que estavam perdidas e foram salvas, né? Você pode ver no contexto, por exemplo, aqui na ovelha perdida, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então Jesus fala das ovelhas, 100 ovelhas que se perdeu, ou se perdeu não, que tinha 100 ovelhas, se perdeu uma, mas o pastor deixou aquelas 99, porque uma se perdeu, deixou as 99 ali no aprisco ali e foi atrás de uma. E aí depois ele conta também da ovelha perdida ali também. Ovelha perdida não, da dracma perdida, da moeda. Que a mulher também perdeu uma moeda dentro de casa. Ela começou a varrer, então ela acabou achando essa moeda no meio da poeira ali. E ela achou, e ela se alegrou. E aí no final Jesus fala, júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Ou seja, você vê que essas parábolas é relacionado a quem? Relacionado a publicanos e pecadores. Veja bem o contexto. E aí fala do filho pródigo, né? Certo homem tinha dois filhos, e o mais moço, eu não vou interpretar agora, mas o mais moço ele pede a sua herança ao pai, antes mesmo do pai falecer, que isso era uma afronta, já, né? E ele pega, vai embora, enfim, depois ele gasta todo o seu dinheiro, depois ele se arrepende e ele volta, né? E o pai aceita ele, né? E ele se arrepende, fala, pai, pequei contra o céu, tal. Então todas essas 3 parábolas, essa sequência de 3 parábolas, é referente ao publicano e pecadores. E quando Jesus estava contando essas parábolas, os publicanos estavam escutando, os pecadores eles estavam escutando, os fariseus estavam escutando, os escribas estavam escutando essas parábolas, e os discípulos que estavam junto com Jesus. E aí, então, Jesus conta também a parábola do administrador infiel. E ele conta essa parábola aqui, já ele conta para os discípulos, ó, disse Jesus também aos discípulos que estavam junto. Então Jesus queria ensinar algo, como os discípulos estavam junto, e o que acontece? Os fariseus e os escribas, eles eram homens avarentos, né? Eram homens de dinheiro, rico, mas não ajudavam ninguém, eram avarentos. Então, por conta disso, Jesus também conta uma parábola na sequência para os seus discípulos, da questão ali da parábola. Eu não vou interpretar, mas só para vocês terem uma visão desse contexto. Então, Jesus conta 3 parábolas referentes ao publicano e os pecadores. Depois, Jesus conta o perigo da riqueza, né? Não é pecado você ser rico, mas o que é pecado é como você lida com a riqueza, né? Então, veja bem aqui, ó. Aí no contexto da parábola do administrador infiel, Jesus fala assim, ó, ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de aborrecer de si um e amar o outro, ou se devotará de um e desprezará o outro. Não poder servir a Deus e às riquezas. Percebe? Então que a essa parábola Jesus está ensinando um princípio moral, um princípio do seu reino aos discípulos que estavam tudo junto, mas fazendo com que também os fariseus escutassem. Porque sempre Jesus teve o objetivo de salvar todos, mesmo os fariseus querendo armar armadilha para Jesus, pegar Jesus em alguma contrafação, alguma coisa, mas Jesus sempre também falou parábola para eles com o intuito de salvá-los. E essa parábola aqui também, apesar de ter contado aos discípulos, mas era para os fariseus também ouvir e compreender. E aí então Jesus vem aqui, aí Jesus reprova os fariseus, olha, tá vendo? Olha, veja o contexto. E os fariseus que eram que avarentos ouviam tudo isso e se ridicularizavam. E aí Jesus começa a falar sobre a lei e os profetas, né? Depois ele fala do adultério para provar que a lei está
está em vigência e que, de certa forma, eles estavam, apesar que eles guardavam a letra da lei, mas não guardavam o espírito da lei. E aí, então, agora, na sequência, olha o contexto, agora ele fala a parábola do rico, de novo a questão da riqueza e do Lázaro, do mendigo, do pobre, né? Então, aqui, essa parábola é direcionada diretamente para quem? Para os fariseus e os escribas. Essa é a função da parábola. Então, agora você interpretando, você entendendo o contexto, fica muito mais fácil você entender essa parábola. Então Jesus falou: ora, havia certo homem, você percebe que tem um tom de parábola, ó. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura, de linho finíssimo, e vem contando. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro. Na verdade, você analisando aqui, esse homem rico e esse mendigo Lázaro, eles nunca existiram. É uma história com E, né? Uma história fictícia para ensinar um princípio moral para aqueles fariseus. E aí ele fala que esse mendigo Lázaro desejava alimentar-se das migalhas e caía da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Você sabe o que Jesus está dizendo aqui? Quem era o homem rico? Quem era o mendigo Lázaro? O homem rico, esse homem rico aqui da parábola, nada menos é do que os fariseus e os escribas. Aquele homem rico da parábola é o fariseu e os escribas. E quem que é o Lázaro, o mendigo? É o publicano e pecadores. Essa é a interpretação correta dessa parábola. Então, esse homem rico é referente aos escribas e fariseus. Rico porque eles tinham dinheiro. Né? E a outra aplicação que também a gente pode dar é que os fariseus, os judeus, os escribas que escreviam ali a lei, que faziam os manuscritos ali, eles eram ricos em conhecimento. Então eles tinham que passar esse conhecimento de Deus às outras pessoas. Então esse mendigo, esse Lázaro aqui, nós podemos considerar também como quem? Como os gentios, as pessoas que não faziam parte da nação judaica, né? Os publicanos, os pecadores, né? Porque os judeus, eles não se misturavam com os gentios, eles achavam os gentios pessoas que não eram de Deus, que Deus veio salvar somente os judeus, só veio para os judeus. Então, nesse sentido, então aí sim você começa a entender melhor a parábola. Mas diz que esse mendigo, né, desejava alimentar-se das migalhas que caía da mesa do rico. Então, alguma coisa o homem rico passava de conhecimento, né? Eram migalhas. Eram migalhas. E aí começa a falar que o mendigo morreu, né? Foi pro seio de Abraão, que nós já analisamos que esse seio de Abraão é o céu, né? Não tem como você interpretar como literal, né? Porque se seio de Abraão fosse um local que todos que morressem salvos iam para seio de Abraão, e Abraão, quando morreu, para onde ele foi? Para o próprio seio dele? Então já é uma coisa que fica inválido, não tem como interpretar desta forma literalmente. Né? Aí nós vimos na questão do inferno aqui, né? No vídeo anterior, que o inferno é Hades, né? No original, que é sepultura, né? E aí Jesus usa uma linguagem figurativa, estando em tormento, mas na verdade não estava. É só para ensinar um princípio moral para os fariseus e para os escribas. Dizendo o quê? Dizendo que a única oportunidade que nós temos é nesse mundo de formar o nosso caráter, é a única chance. Morreu, não tem mais solução, né? O tempo de graça, o tempo da gente tomar as decisões, tomar nossas escolhas corretas, é aqui e agora. Então, veja bem. E aí, a questão que ele fala aqui do pai Abraão, então Jesus ele fala a parábola no mesmo terreno que os escribas e fariseus eles entendiam, porque eles consideravam muito Abraão, né? Abraão era considerado o pai da fé, considerado pela Bíblia o pai da fé, então eles tinham Abraão como referência, né?
Então Jesus ele pega a pessoa do conhecido e leva para o desconhecido para ensinar algo importante. E aí então tem essa questão aqui que nós já vimos um pouco no vídeo anterior, que o rico que morreu pede para o pai Abraão pedir para Lázaro molhar o dedo com a água e refrescar a língua dele, que está no suposto inferno. Você vê que não tem lógica. E aí continua aqui a parábola, né? E aí disse Abraão: filho, lembra-te que recebeste teus bens, né? Tá vendo? Ó? Receber teus bens na tua vida, e Lázaro igualmente, agora, porém aqui, ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que o querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Mas ele ainda replica o rico, né? Depois de perdido, estando perdido. Ele fala: pai, eu te imploro, pai Abraão, né? Eu te imploro que mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. Mas ele ainda insistiu, de novo: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão lhe respondeu: se não ouvem Moisés e os profetas, ou seja, o que é Moisés e profetas? Os profetas são todos os profetas ali da Bíblia, do Antigo Testamento, e Moisés são o Pentateuco, a Torá, o livro da lei, ou seja, é a Bíblia do Antigo Testamento. Então eles têm como guia, eles têm o Antigo Testamento. Se eles não seguem o Antigo Testamento, não ouvem o Antigo Testamento, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Ou seja, o que ele falou lá atrás, se alguém dentre os mortos for ter com eles, só pode ter com eles vivos se ressuscitar. E nós sabemos, pelo contexto geral da Bíblia, que a ressurreição só ocorrerá por ocasião da volta de Jesus. Não vai ocorrer antes. Então você vê que aí fica mais fácil de você entender essa parábola. Então, é interessante que nessa parábola, né, que Lázaro foi para o seio de Abraão, que é o paraíso, você não encontra aqui também, não aparece nessa parábola, por exemplo, o Senhor Jesus. Você vê nessa parábola aparecer o Senhor Jesus? E nem Deus aparece, nem os anjos. Percebe que nenhum deles aparece nessa história? Você viu que coisa interessante? Quando você consegue analisar o contexto, logicamente que não tem condições assim de analisar ponto a ponto, mas tem muita coisa assim interessante para você analisar nessa parábola. Mas nós conseguimos compreender que essa história ela é uma parábola, e a forma que você interpreta, usando esse princípio de interpretação e considerando como uma parábola, fica muito mais fácil nós compreender do que tentar interpretar literalmente. Literalmente você encontra muitas barreiras, muitos absurdos. Pessoas supostamente no inferno, tendo contato, falando, dialogando quem está no céu. Eu acho que ficou bem clara essa questão, mas deixa seu comentário. O que você acha melhor? Interpretar essa parábola literalmente como uma história real, ou você acha mais coerente interpretar essa história como uma ilustração, como uma alegoria, como uma comparação, e Jesus usando essa parábola para ensinar um princípio moral para aqueles fariseus que eram avarentos e que não ajudavam ninguém, né? Não tinha misericórdia, não tinha piedade. E ali então Jesus conta essa parábola contando que a vida dos dois acabou. Morreram. Mesmo ali, supostamente o rico conversando, tentando dialogar para ver se tem uma segunda chance, mas a parábola demonstra que não há segunda chance, que a nossa chance é agora. Terminou a vida agora? Terminou o tempo. Interessante, né? Então, se você gostou aí desse vídeo, deixa seu like, compartilhe, se inscreva no canal, caso você não é inscrito, né? Compartilha aí para nós, ajuda aí o canal para que nós possamos fazer bastante conteúdos.
No próximo vídeo nós iremos analisar agora mais precisamente ali o que Jesus quis ensinar. Aí eu vou estar passando para vocês algumas citações assim muito importante, impressionante, o que Jesus queria dizer com essa parábola. Esse é o contexto de hoje. Vamos ficando por aqui. Deus abençoe seus estudos. Até o próximo vídeo. Valeu!